Carlos, voltando agora um pouquinho, a tua deficiência ela foi adquirida ao longo da vida ou tu já teve essa deficiência sempre? Não, Valdair, eu perdi a visão com 18 anos de idade, isso em 98, né? Eu trabalhava, é bem interessante, eu costumo sempre dar palestras nas empresas, né? Sim. Porque eu tenho uma empresa de consultoria, né? Que é onde eu faço as palestras, né? Para os colaboradores, né? E também presto suporte para testar o sistema das empresas, se é acessível para cegos ou não, né? Certo. Então, antes de 98 eu trabalhava como mecânico, né? Mecânico de escânia pesada, né? Mecânica pesada, né? Olha Sim. a diferença, hein? Então, quando eu sofri o acidente de carro, né? Em 98, né? Então a tua perda da visão veio a partir de um acidente automobilístico? De carro, eu não estava usando o cinto de segurança e o carro ele saiu fora da pista, né, devido ao temporal, né, que estava ocorrendo no momento, né, um sábado à noite. Sim. E aí o carro bateu num pinheiro, né, e eu voei do para-brisa para fora. Veja só a importância, né, da segurança, né, Carlos? Muitas vezes a gente ignora o uso do cinto de segurança. Ah, mas eu não vou usar, às vezes é só uma quadra que tu vai andar, mas nesse espaço, né, pode acontecer um acidente, né? Com certeza. E aí, devido a esse arremesso, né, para fora do veículo, né, os cacos de vidro só atingiram o meu rosto. Nenhuma, não quebrei nada do corpo, absolutamente nada, somente o meu rosto, né, e o mais afetado foi os olhos, né? Sim. Então eu perdi a visão e aí é aquela coisa, né? A gente vai para o INSS e ali eu fiquei sem perspectiva de vida, né? 98 tu teve acidente, tá? E tu começaste a fazer a tua reabilitação, né? Buscar, né, caminhos para conviver com a deficiência visual a partir de quando, mais ou menos, Carlos? Foi em 2006. Em 2006. Então, de 98 a 2006, eu lutei muito, passei por todos os hospitais que era possível em Porto Alegre, tentando recuperar a visão, né? Sim, Cheguei até a fazer transplante de córnea, mas não resolveu, porque o meu problema, o meu agravante é a retina, né? Sim. A retina foi muito danificada, né? Então, em 2006, estava iniciando na Rede Globo uma novela que o ator, o Marcos Frota, ele fazia o papel de deficiente visual, né? O Jatobá. O Jatobá, isso, exatamente. Então ali eu comecei a assistir aquela novela e começou a me abrir a visão. Bah, mas se o cego ali pode fazer, claro que era um papel, né? Mas ali eu comecei a despertar, né? Então foi aí que eu comecei a buscar a associação, né? Busquei uma que foi em São Sebastião do Caí, né? E ali eu comecei então a minha reabilitação, né? Começou a ver que tinha possibilidade de tu viver, né, com a deficiência visual, né? Exatamente. Isso é importante, para a gente entender também como é importante a gente falar da questão da diversidade, das possibilidades, né, no caso aqui da deficiência visual, a importância que teve essa novela na tua vida, né, Carlos? Que te despertou, abriu o horizonte para ti, né? Com certeza. Abriu uma porta, né? Abriu uma porta. E aí só foi, né? Então, ali eu comecei a aprender o braille, comecei a andar sozinho nas ruas, né? Depois de um tempo, então, eu conheci hoje a minha atual esposa também, né? Que eu não sou de Montenegro, né? Sim. Eu era residente, eu me criei na cidade de Portão, né? Tu é natural de Portão. Sou natural de Portão. Eu nasci em Bom Princípio. Com 3 meses, os meus pais foram morar, com 3 meses de idade que eu tinha, meus pais foram morar em Portão. E de lá eu fiquei até os meus 27, 28 anos, né? Até tu vir para Montenegro. Até eu vir para Montenegro e cá estou, né? Então, esse processo aí da reabilitação que tu falaste, né, da questão do uso da bengala e de conhecer o braille,
e das tecnologias assistivas, né? Te despertou o interesse de fazer um curso, né, profissionalizante, Carlos, é isso? Sim, com certeza. Eu iniciei, então, de novo, mais uma vez o incentivo da novela, né? Que tinha mais de um ator ali, inclusive um desses atores era cega na vida real, né? Sim. E que ela fazia uso de um software, né? Um leitor de telas, né? Que era instalado no computador. Então, aí eu também comecei a buscar... Essa já era uma outra novela, não era a mesma, né? Já era uma outra. Já era uma outra. Já era uma outra, mas eu nem me recordo o nome dessa novela, né? Eu não me recordo, mas eu sei que era uma novela da Sete, eu me recordo. Isso. Eu acompanhei há algum tempo. Eu não sou muito noveleiro, né, mas acompanhei. Então, daí eu já comecei a fazer um curso básico ali, né, numa associação em São Paulo, né? Onde ali o professor também era cego e dava aula de informática para pessoas com deficiência, né? Aí comprei o computador do meu irmão, né? Meu irmão tinha um computador na ocasião, foi instalado o leitor de tela e aí a gente barra naquelas dificuldades do dia a dia, né? Como eu era aposentado por invalidez, né? A gente sabe que o recurso é muito escasso, né? Então volta e meia o computador tinha que ir para manutenção, né? E aí era um dinheiro tremendo a se desembolsar, né? Sim. E aí começou a me despertar a vontade de eu mesmo tentar aprender, né? Foi quando daí... Ao invés de tu pagar para consertar, tu mesmo ter a possibilidade de tu fazer, resolver os pequenos problemas, né? Exatamente. Começa por aí, né? Exatamente. Então daí foi que lá no Senai da Sertório, em Porto Alegre, foi divulgado na mídia que tinha uma turma que estava se iniciando, né, um curso técnico de informática, né, com ênfase em programação, né, e aí eu despertou isso aí, daí eu busquei, claro que eu não vou dizer aqui que foi fácil, não foi fácil, porque no primeiro momento as pessoas elas são muito resistentes, né, mas será que tu, pelo fato da deficiência visual, tu vai conseguir fazer o curso, tu vai conseguir acompanhar os demais colegas, aí esbarra também naquela questão que hoje esbarra nas grandes empresas ou pequenas empresas também, né? É o medo de encarar o diferente, né? Exatamente, que é o que, como é que tu vai operacionar um computador? Eu não tenho leitor de tela, não sei nem por onde começar, né? Então ali já comecei uma luta ali, né? Mas consegui, né? Concluí o curso, me formei. Tanto é que surgiu depois, então, isso lá em... Aí entra o que nós já falamos anterior, que foi que tu começou a trabalhar lá em Porto Alegre, né? E depois acabou vindo para Montenegro, né? Exatamente. Essa parte a gente já falou um pouquinho. Exatamente. Mas é importante, né, Carlos, assim, o que a gente precisa, né? É não desistir, né, Carlos? É ter a força de vontade e buscar o teu objetivo, correr atrás dele, né? Com certeza. Não importa as barreiras que vão vir, eu sempre costumo dizer, o cego, o deficiente visual, ele vai encontrar barreiras, vai. Todos nós, eu acho. Todos nós, né? Eu sempre digo assim, ó, a barreira, ela tem para nós, para mim que sou cego, para o Carlos que é cego também, né? Para aquele que não é, para aquele que é cadeirante, enfim, vai ter barreiras para todo mundo, né? Mas a gente não pode, né, deixar que elas sejam maior do que os nossos sonhos, né? Que os nossos objetivos, né? Com certeza. Imagina se eu não fosse insistir, né? Buscar recursos em outros setores, né? Para fazer o curso, eu não teria conseguido. Talvez eu nem estaria hoje aqui dizendo que, né? Eu estaria no mercado de trabalho, né? Atuando aí, né? Uma coisa assim que nós que moramos aqui em Montenegro, né, e tu falou que fez um curso em Porto Alegre, né, já começa por aí, tu tem que o deslocamento, né, Carlos? Como é que tu fazia esse deslocamento, né? Tu tinha que fazer um curso diário, era todo dia, como é que era? Sim, era todo dia, era diário, então eu ia a Porto Alegre, né, de ônibus, né? Sim. O meu curso lá iniciava às 7h30 da noite, às 19h30, né? Lá na Sertório, né? Sim. Então eu ia a Porto Alegre, descia na rodoviária,
Na rodoviária Tinha eu que ia... se deslocar até a Sertório. Disso, daí na rodoviária eu ia até o mercado público ali, que ali perto tem um ponto ali que alguns ônibus vão em direção Assim, o terminal Parobé ali em Porto Alegre. Isso, exatamente. Então eu pegava o ônibus ali, descia na esquina da Sertório ali, ia pro curso, soltava às 10h30 da noite e aí eu tinha que correr contra o tempo, né? Porque o último ônibus na ocasião, isso lá em 2008, 2009, 2010, o último horário era às 23 horas, né? 11 horas da noite para Montenegro. Né? Então daí eu saía lá do Senai da Sertório, saía do Senai da Sertório, eu e um outro colega meu que também era cego, né? Esse morava em Porto Alegre, né? Então a gente percorria ali a Farrapos, ia até a estação Farrapos, pegava o trem, ia de volta até a rodoviária de Porto Alegre, eu descia lá e pegava o ônibus de volta. E já aconteceu que no primeiro dia, olha só, no primeiro dia de aula, eu perdi o ônibus das 23. Nossa. E aí? E agora? Para começar bem, né? Para começar bem. O curso, né, Carlos? Então eu tinha assim tudo. Acho que não vai dar certo, eu vou desistir. Aí eu fiquei na rodoviária a noite inteira daí. Tu dormiu a noite na rodoviária? Eu passei a noite inteira conversando com um rapaz lá que fazia a limpeza dos banheiros lá. Olha só, Carlos, é para a gente ver, né, para os nossos telespectadores aqui que estão nos acompanhando, entender que os desafios eles são, né, diários, posso dizer, né, Carlos? Exatamente. Cada dia tu pode ter um novo desafio que tem que superar, né? Mas aí o telespectador ele pode dizer assim, tá, mas se ele perdeu o ônibus, por que ele não ficou em algum hotel ali próximo da rodoviária ou um quartinho que tem ali uma pousada, alguma coisa assim? Gente, eu volto a dizer, eu era aposentado por invalidez, um salário mínimo. Então assim, basicamente como eu sempre costumava dizer, naquela ocasião, quando eu paro para pensar, para refletir para trás, olha, eu não quero nunca jamais voltar a esse patamar, porque assim, basicamente porque o cego ele acaba tendo mais gasto, né, Valdair? A gente acaba tendo gasto com bengala, a gente acaba tendo mais gasto com tênis, né? O sapato, com roupas, né? Então assim, basicamente vendia o almoço para jantar, né? Então o recurso era escasso, né? Eu não tinha condição, realmente eu não tinha condição de pagar nem um quarto sequer ali para passar a noite, né? Isso acontece, Carlos. E aí que vem aquela questão, né? Tu se acomodar recebendo um salário de aposentadoria ou tu correr atrás do teu sonho e buscar uma possibilidade melhor de vida, né, Carlos? Exatamente. Então, claro, aqui a gente não vai também, de forma alguma, desmerecer aqueles que... Porque nós temos hoje pessoas e pessoas, né, Valdair? Tem pessoas que estão muito bem com essa situação. Sim, que se acomodam com aquilo ali, estão conseguindo viver, tá tranquilo, né? Exatamente, tá bom, né? Mas eu não, eu tinha, já desde que eu enxergava, eu tinha sonhos. Eu perdi esses sonhos quando eu sofri o acidente de carro. Né? Porque o meu sonho maior na ocasião, antes de perder a visão, né? Era de tentar ingressar no quartel, ou na aeronáutica, né? E eu tive tudo isso aí perdido, né? E dentre outros sonhos, né? Eu acho, Carlos, eu sempre digo assim, que são caminhos, né, que às vezes não era que era para ser para ti, né? Exatamente. Então Deus te coloca às vezes, né, algum obstáculo ali que pra gente às vezes é um obstáculo, mas de fato não é. Te mostrando que o caminho que tu estava buscando não era o que era para ser para ti, tu tinha que buscar um outro caminho, né? Exatamente, eu sempre costumo dizer que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então, assim, se eu não sofresse o acidente, claro, tirando todo o temor, o terror do período da perda da visão, né? Então, eu tive uma nova vida, eu tive uma nova chance, né? Com certeza. E se hoje eu estou aonde eu estou,
parte disso é por minha vontade, Sim, com por meu certeza, esforço, né? Mas a outra parte persistência, a tua busca, né? Exatamente, mas outra parte também incentivo da minha mãe, né? Sim. E fortemente o incentivo da minha esposa, né? Isso Ela é assim, ó, né, Carlos? Ter alguém do teu lado, né, que te dá o suporte, aquilo que tu precisa, né? Na hora que tu precisa, né? Exatamente. Então ela assim, ela é muito responsável de tudo isso, né? Porque a gente precisa ter um incentivo, né? A gente precisa ter aonde se apoiar.